Olha, o STF derrubou na semana passada a possibilidade de ação para revisão da vida toda para aposentados pelo INSS. O governo federal estimava um aumento de despesa com aposentadorias em mais de 3 bilhões de reais por ano, caso a revisão fosse mantida. Os cálculos com tempo de contribuição e de serviço para a aposentadoria há alguns anos já não são uma matemática tão fácil. E agora, a soma dos números traz perdas para os aposentados que tentavam ou pretendiam recorrer por meio da revisão da vida toda. É que o Supremo Tribunal Federal derrubou na semana passada a revisão pelo INSS. Com a revisão da vida toda, nós teríamos a possibilidade de aumentar o valor de benefício daquele segurado. Obviamente, realizados os cálculos para saber se ele teria ou não o direito a essa revisão da vida toda, haja vista que, um exemplo, um segurado que iniciou o período contributivo dele em 1970, ele teria como base de cálculo do valor de benefício dele as contribuições desde 1970 em diante. Quando, na verdade, atualmente, nós só temos as contribuições de julho de 94 para cá. O INSS informou que não vai se manifestar sobre o assunto, mas em documentação anexada nos autos do processo no Supremo Tribunal Federal, são mais de 3 milhões de aposentadorias nessa situação. E metade delas poderia pedir revisão se totalmente liberada. E a revisão da vida toda para tantos aposentados geraria um custo adicional de mais de 3,5 bilhões com benefícios somente nos pagamentos referentes ao ano de 2020. A revisão da vida toda da aposentadoria foi aprovada no final de 2022 no STF. A partir da aprovação, passou a ser possível o pedido da revisão por aposentados que começaram a receber seus benefícios entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência. Pela regra anterior, quem recebia o valor de R$ 1.823, pela regra de transição, passou a receber R$ 1.493. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, justificou o que está motivando a ação no STF. Nós temos um regime pretérito, um regime de transição e um regime futuro pós a lei. E a questão que se tornou controvertida aqui no tribunal foi saber se quem está no regime de transição, ou seja, quando a nova lei entrou em vigor, ainda não tinha adquirido o direito à aposentadoria, se está sujeito à regra de transição prevista ou se pode se beneficiar da regra definitiva que vale para os que entraram depois de 1999. O Supremo Tribunal Federal ainda vai realizar um julgamento da revisão no começo de abril. A advogada previdenciarista Marcele Pizzato vê a ação do STF como uma manobra jurídica e deixa claro que quem teve decisão favorável transitada em julgamento pode perder o que ganhou. Haverá sim ainda recursos e que esse julgamento previsto para o dia 3 de abril, ele vai traçar agora, a partir daquele momento, as diretrizes de como acontecerá os processos de quem já estava na justiça, de quem já tinha liminar, de quem já tinha uma sentença, ou até mesmo daqueles que estavam na fase inicial.